acontecendo? A crise de confiança escalou para a credibilidade. Como é que vocês vão sair disso? Tá. Bom, provocativamente vou te responder. O que vocês fazem a população também não acredita. Porque vocês ficaram aqui a semana inteira dizendo que era mentira a questão do Pix. E a população preferiu acreditar no mentiroso. Mas a política pública não é nossa, ministro. Não, mas vejam a crise que nós estamos vivendo. Sim, eu entendo, mas a política pública não é nossa. Você não fez a pergunta? Fiz, desculpa. Se você quiser complementar... Não, é só fazer esse complemento, que a política pública não é da imprensa. Sim, né? mas o trabalho de informar é de todos nós. Veja o que aconteceu essa semana. Eu tenho para mim que o Bolsonaro está um pouco por trás disso. Porque o PL financiou o vídeo do Nicolas. O Duda Lima foi quem fez a produção, que é o marqueteiro do Bolsonaro, foi quem fez a produção daquele vídeo. E eu penso que o Bolsonaro tem uma bronca da Receita Federal pelas questões conhecidas. A Receita Federal descobriu o roubo das joias, a Receita Federal abriu investigação das rachadinhas, a Receita Federal abriu a investigação sobre os mais de 100 imóveis comprados pela família Bolsonaro sem uma notável fonte de renda, uma vez que são todos parlamentares que não têm renda suficiente para aquisição de patrimônio naquela proporção. Então, os Bolsonaro, eles têm uma bronca da Receita Federal por conta desses 3 episódios: compra de imóveis, roubo de joias e rachadinha. Foram investigados, mas eles têm um problema com a Receita. Então, eles não escolheram a Receita Federal, na minha opinião, por outra razão. Então, eles ficaram com lupa ali nos atos burocráticos da Receita, que são tomados há mais de 20 anos, para combate ao crime organizado, combate ao crime cibernético, combate à lavagem de dinheiro. Ninguém está falando do vendedor de bolo, do feirante, da pessoa do Uber. Nós estamos falando de roubo de combustível. Está cheio de pôr de gasolina envolvido nisso. Nós estamos falando de grandes crimes cibernéticos que são feitos via instituições de pagamento fora do sistema bancário. É disso que a Receita cuida. Ministro, eu fiquei com E quiseram vender a tese de que a Receita, com poucos funcionários que tem, vai fiscalizar o pequeno negócio. Mas eu fiquei com uma dúvida, não tem que fiscalizar, na sua avaliação, o pequeno negócio? Ele não tem que pagar imposto? A Receita Federal, ela não tem uma quantidade de funcionários suficiente para o pequeno negócio. Mas conceitualmente, deveria ou não deveria pagar imposto? Mas os estados fazem isso. Os estados têm mais informações do que a Receita Federal. Os estados fazem um trabalho em relação ao ICMS, em relação a isso. Você pegar aqui o Fisco de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de Goiás, do Rio de Janeiro, eles fazem esse trabalho. E recebem todas as informações que o Nicolas criticou. Mas ele, evidentemente, omite a informação. O problema do bolsonarismo não é com a Receita Estadual. Porque não foi a Receita Estadual que investigou os Bolsonaro. Quem investigou o bolsonarismo foi a Receita Federal. E é por isso que as atenções se voltam para a Receita Federal, que eles tentaram destruir. Porque se você for lembrar, quem defendia o imposto sobre o Pix era o Guedes. Vocês têm uma gravação da CNN. Ele deu uma entrevista aqui, defendendo o imposto sobre o Pix. O governo Lula não tem no plano de governo dele nada disso. Nós estamos trabalhando tudo com toda a transparência possível. Nós estamos encabeçando a maior reforma tributária da história do Brasil, em regime democrático, com toda a transparência. Então o senhor acha que não tem crise de credibilidade, como a Thaís traz? Claro, quando uma pessoa turbina uma publicação falsa, com profissionais pagos pelo partido do Bolsonaro, vai para a rede social. Agora você não tem mais censura nas redes sociais. Nos Estados Unidos hoje acabaram de tirar o TikTok, vão tirar o TikTok de circulação. Um país que era considerado o mais liberal do mundo vai suprimir uma rede social, né, dos Estados Unidos, e o principal dono de uma Big Tech como a Meta diz que não tem mais censura em nome da liberdade de expressão. Ou seja, em nome da liberdade de expressão você pode mentir. É isso que ele está dizendo. Qual vai ser a vacina, ministro? O senhor falou de estudar o vírus. Qual é a vacina? Porque ela precisa chegar, ela não chegou ainda. Essa que é a minha tese. Você não tem a vacina contra a mentira antes da mentira ser dita. É uma ilusão imaginar que você vai
descobrir a mentira que vai ser dita. Você não vai conseguir descobrir. Por mais boa fé que você tenha, você não vai conseguir descobrir. Mas quem está adoecendo é o governo, ministro. É o governo que precisa tomar essa vacina. Mas olha, deixa eu te responder. O que eu penso? Quem vai ganhar a briga contra a mentira? Quem for mais ágil. E, na minha opinião, os democratas, dos quais faz parte a imprensa, nós temos que aprender a lidar com essa nova realidade. A mentira nunca teve perna tão longa como tem hoje. A gente dizia, a minha avó dizia que mentira tem perna curta. As redes sociais alongaram a perna da mentira. Nós vamos ter que, para cortar a perna da mentira, desenvolver uma tecnologia. E eu continuo acreditando que a política monetária terá um efeito muito maior do que as pessoas imaginam. Então, se isso é verdade, o que chamam de dominância fiscal, a gente está usando o termo técnico, ela não se impõe. Isso significa o quê? Significa que a política monetária vai ter efeito e que a política fiscal tem que ser mais perseverante. E aí é que eu introduzo o quadro externo. O quadro externo, ele mudou. Nós não sabemos por quanto tempo. E nós temos que levar isso em consideração. Porque não era o que estava previsto no começo do ano passado. O começo do ano passado, ele era de um outro horizonte, para o mundo. E ele mudou radicalmente. Nós precisamos compreender isso. Nós vamos processar isso, e nem sempre o tempo da política processa isso com a velocidade devida, mas se processar isso e compreender o novo tempo, nós vamos tomar as providências necessárias. Mas a política monetária o senhor, tem ministro, seu peso. O senhor foi muito nesse esforço de correr atrás, ministro. Caso essas medidas de gasto tributário, né, de contenção do gasto tributário a que o senhor se referiu, que não avançaram no Congresso Nacional, tivessem sido aprovadas, esta cobrança mínima do imposto na pessoa física não seria necessária? O Ministério da Fazenda está indo atrás da pessoa física porque o CNPJ continua gozando deste benefício? Não, porque tem alguns benefícios que têm que ser mantidos. Pela estrutura tributária brasileira, eles têm que ser mantidos. O que você não pode é abusar da forma, como se diz no direito. Você usar um expediente formal, previsto em lei, para enriquecer, sendo que aquele dispositivo formal foi criado para atender uma determinada parcela da população. E a pessoa usa aquilo para se beneficiar por planejamento tributário. Isso não é correto, simplesmente não é correto. Agora, quem vai dar a última palavra não é o presidente Lula, o ministro Haddad, ninguém, é o Congresso Nacional. Tudo isso tem que passar pelo Congresso. A sociedade vai debater esse assunto e vai ter transparência nos dados. Agora, se nós não formos em busca de justiça tributária, se nós não formos em busca de combater o gasto primário ineficiente e o gasto tributário ineficiente, nós não vamos conseguir reequilibrar nada. E eu estou falando de uma história de 10 anos, eu não estou falando de uma história que começou agora. Começou com uma crise política, essa é a minha opinião, começou com uma grande crise política que aguçou o problema, né? Tornou ele mais agudo, tornou ele mais dramático, e nós temos que pôr fim. A nossa tarefa é pôr fim a isso. E nós vamos continuar trabalhando incansavelmente para pôr fim. Em nenhum momento Você veja que, apesar dos resultados da política econômica, um governo que bota o desemprego na mínima histórica, um governo que coloca a miséria na mínima histórica, o crescimento como há muito tempo não se vê. O Brasil passou a Espanha na produção de automóvel, recorde de crédito, recorde de tudo. Você não me vê eufórico. Eu sempre comemoro, mas eu sempre falo, nós temos muito trabalho. Quando as 3 agências de risco aumentaram a nota do Brasil, você não viu o ministro da Fazenda soltando foguete? Não, eu era o primeiro a dizer. Que bom que isso aconteceu. Mas nós temos muito chão pela frente. Thaís. E se o Congresso, o Judiciário, o Executivo, todo mundo compreender a necessidade de continuar, de perseverar, nós vamos chegar lá. Vou dar um exemplo. Questão dos super salários. Não foi votado o ano passado. O presidente Lula teve a coragem de mandar. Porque muita gente fala, não, o presidente não vai ter coragem de mandar porque vai assolar os ânimos no judiciário. O presidente mandou, por uma questão de moralidade pública. Ah, não vai mexer com o militar. Mandou. Inclusive, eu negociei diretamente com os comandantes das forças, na presença do ministro Múcio.